episódio de hoje, imperdível, mais uma vez, começando 2025 aí com a trilogia praticamente. Falamos de marketing, falamos de gestão financeira e agora trazendo um especialista em vendas e posicionamento. Pois é, e agora, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Com vocês, a mulher que transforma vendas em verdadeiro espetáculo e posicionamento em passarelas de sucesso. Graduada em gestão de negócio, especialista em publicidade e idealizadora de um projeto maravilhoso chamado Autêntica. O projeto que guia mulheres pelo caminho da prosperidade. Vinda de Botucatu, no interior de São Paulo, filha de Dona Sandra, ela mostra que raízes firmes podem levar a voos ambiciosos. Recebam com vocês Gabi Verpa, a estrategista que faz cada meta brilhar. Tá vendo aí? Gabi, nossa, Saulo! Eu tô ficando bom nesse negócio. Você tá ficando bom nisso, tá vendo aí? hein? Meu Deus, em apresentar as pessoas. Tá vendo aí? Deixa a gente cheio, né? Vai enchendo, enchendo, enchendo. Tá vendo? Eu aprendi isso muito, né? Adorei. Em algumas trajetórias de vida que passamos juntos. Né, Gabi? Pra quem não sabe, verdade. Gabi é aí uma amiga de longas datas, Gabi. A gente convive aí quase que... Era quase que diariamente e agora digamos que semanalmente. Verdade. Né? A gente... Faz uns 4 anos já, não? Uns 4 anos, Gabi. Nossa. E que trajetória, né, Gabi? Quem diria, Gabi? Chegaria aqui, Saulo com Expandir, você com Autêntica. E agora, no dia de hoje, mais do que especial, no Expandicast. Que maravilha, hein? Que legal. Que legal mesmo. É uma honra estar aqui em mais uma história de sucesso de sua, né, Saulo? Nossa, né? Nossa. De todos nós, né? Exatamente. É um marco, realmente é um marco. Gabi, eu queria agradecer primeiro por você ter aceitado o convite, estar aqui, porque... a gente vai trazer vários insights aí para os empresários que estão nos assistindo. Uhum. Precisa, né? De venda nunca é demais. E posicionamento também é necessário. Com certeza. Não é isso? Com certeza, né? O posicionamento é tudo hoje, né? E eu falei do projeto Autêntica, também a gente vai falar sobre ele aqui. Uhum. Nós vamos misturar aqui as perguntas, tá? Então não se confundam, né? Porque o que... a gente consegue organizar aqui, o TDAH vai arrastando, vai afastando. Então vocês aí se preparem que hoje vai ser um episódio muito especial. Cheio de insights. Com certeza. Gabi, começando pelo Autêntica, né? O Autêntica surgiu para fomentar o caminho de prosperidade entre mulheres empreendedoras. Me corrija se eu estiver errado, tá? Como você enxerga o cenário atual do empreendedorismo feminino no Brasil e quais são os principais desafios enfrentados por essas empresárias? Tem crescido muito, cada vez mais, né? O mundo das mulheres empresárias. Se eu não me engano, o Sebrae tem uma pesquisa que diz que 51% das empresas já são lideradas por mulheres. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. Acho que cada vez mais a gente vê isso acontecendo. E esse ano a gente viu muito isso acontecer, né? São diversos cenários onde a mulher se destacou no mundo dos negócios, né? Trazendo muita inovação, muita criatividade. Mas a gente continua tendo muitos desafios, né? O caminho da mulher, eu falo muito que a gente lutou por um espaço, as mulheres lutaram por um espaço, né, no mundo dos negócios. A gente continua nessa luta por esse espaço, mas a gente tem uma série de desafios para equilibrar todos os pratos que nós somos responsáveis, né? Que é casa, marido, família, ser mãe. Então a gente tem uma série de outras coisas e a gente precisa entender que as necessidades do homem e da mulher são diferentes. Então os desafios também são diferentes, né? Por isso que existe um projeto de posicionamento e de venda só para a mulher. Porque ela tem algum tipo de necessidades diferentes dos homens, né? Para que ela consiga avançar cada vez mais no mundo dos negócios, mas levar uma vida leve e equilibrada, porque é possível. Sim. Né? Até porque, com certeza, é muito mais, né, proveitoso fazer um Autêntica do que um autêntico. Porque se a gente lança um autêntico, Jaciuque mesmo só ia querer beber e jogar sinuca. Entendeu? Então, assim, fica difícil, Gabi, a gente fazer. Não dá, né? Não dá, é melhor fazer o Autêntica mesmo, né? Você, Gabi, eu falei no início que você também é especialista em vendas Uhum. e posicionamento, tá?
quais são os erros mais comuns que empreendedoras cometem? Empreendedores no geral, porque você também pode fazer uma correção aqui, apesar de você ser idealizadora do Autêntica, Uhum, você não presta só serviço a mulheres, né? São homens exatamente. e mulheres que precisam do seu, é, é, da sua mentoria, está aberto, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Então, quais são os erros mais comuns que empreendedores cometem ao tentar vender seus produtos ou serviços? E quais estratégias você, né, quais estratégias corrigiriam esses erros? O primeiro erro que é muito comum, Saulo, é que a maioria dos empresários, dos empreendedores, eles investem muito tempo em conhecimento técnico. Né? Perfeito. Então, assim, o que eu faço, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Mas se você não mostrar que você é o melhor, se você não investir nisso, em como que eu vou mostrar isso para as pessoas, não vai adiantar de nada você ser o melhor. Então, muitas pessoas, muitos empresários, investem muito em se especializar cada vez mais tecnicamente. Mas não investe nesse desenvolvimento de comunicação, de vendas, para você entender como é que eu vou mostrar tudo isso para as pessoas. É o que falam das soft skills, né? Exatamente, As hard exatamente. skills são aquilo que tecnicamente compõe o seu desenvolvimento técnico, né? Serviço, enfim, sua profissão. E tem as soft skills, que cada dia mais a gente vê os especialistas falando sobre esse tipo de desenvolvimento. Eu Exatamente. não sei se eu falei em um podcast aqui, eu não lembro se foi um podcast. Eu estava falando com alguém. Tem exatamente o que você falou. Tem empresários que acham que ele ser bom naquilo que você faz, basta. Mas na verdade, bons tem vários no mercado. As pessoas precisam saber o quão você é bom naquilo que você faz. É aquela sensação, né? Quantas vezes a gente não tem aquela sensação de ver alguém que tem menos experiência que você, que tem menos conhecimento do que você naquela área, mas ele tá tendo mais resultados que você. Por que isso? Porque ele sabe se vender. Ele Perfeito. sabe como se mostrar para as pessoas. E aí, nesse quesito, eu também coloco um outro aditivo, network, né? Uhum. E não só porque a gente faz aqui no Expandir, porque sim, o Expandir, ele trabalha o network. Para quem não sabe, o Expandir é uma iniciativa de empresários. A gente se reúne em cafés da manhã para fazer o famoso network. Nem todo mundo que fala em network faz de fato network, mas aqui nós fazemos, né? E o network, o entendimento nosso é que o network não é troca de cartões, é se conectar com pessoas. E eu acredito que o Autêntica também é um excelente cenário para o network, Sim, né? A oportunidade de network está aí, né? Todos os dias você tem para fazer network. E é um aditivo muito importante na vida empresarial. com Tem gente que certeza. acha que não precisa, Faz parte que de se vender, né? faz parte de se vender. Porque o networking é o quê? Você criar relacionamento. E a venda é o quê? Você criar relacionamentos. Você não consegue vender quando você não cria um relacionamento. E aí a mesma coisa do networking, né? Show. Esse é o caminho, é você criar relacionamentos que sejam sustentáveis. O Autêntica realiza eventos e mentorias com o objetivo de capacitar mulheres. Quais habilidades você percebe que se desenvolvem mais nesses encontros e como isso reflete nos resultados nos negócios delas, né? Dessas pessoas. Perfeito, Saulo. As mulheres, né, como elas têm esse desafio de se mostrar, o que que acontece? A gente entrou num mundo dos negócios e para se mostrar muitas vezes, para criar uma autoridade, Sim. para criar esse respeito, a mulher precisou não se mostrar quem ela verdadeiramente é. Então ela precisou criar uma casca ali para ser respeitada, né? E aí o que que acontece com isso? É muito maçante viver no mundo dos negócios dessa forma, né? Então acho que todas as mulheres já passaram por isso, por ter que mostrar algo, por ter que vestir a roupa X, por ter que Viver se falar provando. dessa forma, falar daquela forma, estar desse jeito, né? Se mostrar de um determinado jeito para ser respeitada no mundo masculino, digamos assim. Então, isso, né, foi uma coisa que o Autêntico é engraçado porque ele nasceu há 10 anos atrás, na verdade. Agora ele tá criando forma, mas na minha cabeça ele nasceu há 10 anos atrás. Porque esse é o caminho. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende e a gente se aceita, tanto os nossos pontos fortes quanto as nossas vulnerabilidades, que são as nossas sombras, mais a gente consegue se mostrar de forma verdadeira.
né? Então, o Autêntica, ele nasceu exatamente com isso, com 3 pilares. Então, a gente se conhece, se olha para dentro, entende os seus pontos fortes, entende as suas sombras e vulnerabilidades, e aí a gente coloca isso para fora, para vender mais, para se posicionar de uma forma que cria autoridade, para conectar com as pessoas certas. E aí, através disso, você vai conseguindo mais resultados, de forma mais leve, porque você está sendo você mesmo, né? E aí, o dinheiro começa a entrar. Como também é um grande tabu a mulher falar sobre dinheiro, lidar com o dinheiro, a gente incluiu esse terceiro pilar, que é uma assessoria financeira. Então, a gente tem o Top. autoconhecimento, a parte de vendas e posicionamento e a assessoria financeira, para ajudar a direcionar os recursos. Que top. Os eventos, pelo que eu sei, Gabi, sempre tem uma temática, né? Exatamente. Sempre busca uma temática, já foi em vários locais diferentes, sempre trazendo. E isso é muito legal, né? A ideia dos eventos é para a gente trazer exatamente algum ponto específico sobre esse caminho da prosperidade que a gente fala. Então, a gente traz um assunto específico, mas de uma forma mais rápida, para que não fique tão aquela coisa muito palestra, né, a noite toda. E a gente foca muito no networking entre elas, né? Então, as mulheres, a gente ajuda elas a se conectarem entre si. Uma conhecer a outra, quando elas chegam, a gente já apresenta, né? Então, a gente faz elas se relacionarem nesse evento. Por isso que é um evento exclusivo, com poucas vagas, para que a gente consiga fazer isso de uma forma bacana com elas. E também a gente traz um momento de merecimento. A mulher muitas vezes não para ter um merecimento, para se sentir, né? Ah, eu posso viver isso. Então a gente sempre faz em lugares onde a gente fale sobre prosperidade, a gente viva a prosperidade, a gente sinta essa prosperidade. Então a gente sempre faz um momento de merecimento nos eventos. Então é um evento assim bem completo mesmo e bem significativo. Pô, que massa. Eu vejo que muita gente, pelo menos do meu círculo, vem participando dos eventos. E assim, os feedbacks colhidos é sempre os melhores e mais variados. E eu sinto que assim, tem melhorado, né? Algumas pessoas eu noto que tem melhorado bastante em alguns aspectos depois que participam dos eventos. Imagino que as mentorias também, né? Que bom. Um ponto além, né? Com certeza. Quais são as mentorias que vocês oferecem lá, Gabi? Então, a gente tem 2 estilos de mentoria. A gente tem uma mentoria que é a coletiva, onde a gente faz uma turma online, né? Então, a gente junta uma turma e aí a gente tem 8 encontros, uma vez por semana, ao vivo. E aí essa turma, ela vive junto algumas estratégias, algumas técnicas, uma metodologia que a gente fez para a gente seguir esse passo a passo, dentro desses 3 pilares, tá? Então, são 8 encontros. Todas as aulas ficam gravadas para elas depois sempre durante um ano. Sempre são os 3 pilares. Sempre a gente vive os 3 pilares, tá? Dentro dos encontros. Então, se a mulher for no Autêntica, ela não pode escolher pela mentoria A ou B. Ela mentoria e ela vai toda. Essa ela vai viver dessa forma, né? Tá. Porque aí é uma metodologia pronta e estática que a gente faz. E a gente tem uma outra mentoria que é a personalizada, que é individual. Aí a gente vai entender a necessidade daquela pessoa. Então, assim, diferente de você viver, né, com várias pessoas, uma ferramenta, a gente vai focar no que você precisa na personalizada. Então, você precisa de mais posicionamento, você precisa de mais algo junto com a sua equipe, então a gente vai atuar com a sua equipe. Você precisa entender mais de educação financeira ou a parte de investimentos, aí a gente vai focar mais com você exatamente no que você precisa. Essa é a diferença da online e da individual. Sim. Existe a possibilidade de levar isso para empresas? Vocês já pensaram nisso? Com certeza. A gente já tem projetos para empresas. Porque, inclusive, a gente fez uma mentoria. Foi a primeira vez esse ano, né, que as mentorias começaram. E a gente já fechou com uma mentorada, a gente já fechou um acompanhamento dentro da empresa dela. E tá funcionando super bem. Essa é a maior validação, né, Gabi? Porque assim, você ofereceu um produto e serviço, ela consumiu, e agora ela quer te levar para o time dela. Exatamente. Então, é a validação, né, que é aquela história, né? A venda como é que dizem? Não é quando o cliente compra uma vez, é quando ele é recorrente, né? Tem um negócio desse, uma frase que diz sobre isso. Né? A gente não conquista a venda, a gente conquista o cliente. Pronto, né? Isso mesmo. Conquistar a venda... É fácil, né? É fácil, uma vez e acabou, né? Mas conquistar o cliente é isso. Então, quer dizer que ela já contratou para
o time dela. Ela já contratou. A gente tá fazendo um acompanhamento aí, a gente fez um contrato de 6 meses para ter um acompanhamento junto dentro da empresa Você já dela. consegue mensurar esses resultados, Gabi? Já. Em números? Oh, a Conta gente já tem, a gente Conta já pra tem. gente, A Gabi. gente Pode contar? tem. Conta pra nós. Não vou citar nomes, né? Porque não. não pedi A autorizações, gente mas a conta gente um milagre, mas não fala o santo, Gabi. né? Porque aí a gente precisa de todas as autorizações, né? Sim, Mas a gente tem resultado sim, né? Eu tenho inclusive uma mentorada, esse que passou pela Tá. gente agora, que foi menos de um mês, foi em 21 dias, ela aumentou o faturamento dela em 45%, em 21 dias. ou seja, quase dobrou. Por um detalhe, ela não dobrou. 21 dias, pense, 21 dias, um encontro por semana, né? É. Então, assim, é porque realmente É dá basicamente resultado. 3 encontros aí, no máximo 3 encontros. 3 encontros. Realmente é incrível, assim, os resultados. É, Gabi. É isso aí. É. Gabi, você falou também aqui sobre network, né? Que é um dos benefícios dos eventos, né? É a formação que você falou da rede de apoio ali entre as mulheres e network. Como a comunidade de mulheres empreendedoras cria um ambiente mais propício para trocar de parcerias e novos negócios? Olha só, as mulheres, né, eu acho que elas sentem falta até desse espaço, né, de ter um espaço para as mulheres, né, então eu ouvi muito isso nos primeiros encontros que a gente fazia. Hoje eu acho fantástico, porque hoje tem vários movimentos para as mulheres, né, Perfeito. e a gente precisa estar em todos os movimentos, né, eu falo que não existe essa de concorrência, quanto mais eventos tiver de mulheres focados, mais benéfico vai ser para nós, porque Sim. tem muito assunto para a gente falar, tem muita gente para a gente Sim. conhecer, né, E então cada um vai para uma linha, cada né? um vai para uma linha, exatamente. Então, assim, esses espaços de mulheres empreendedoras, a gente consegue não só fazer o networking, não só se relacionar através de negócios, mas também de forma pessoal, né? Então, as mulheres, elas trocam experiências, né? Então, quando uma pessoa fala, eu tô passando por isso, e a outra fala, cara, eu já passei por isso também. Então, existe uma troca de experiências ali que é diferente ou que muitas vezes ela não se sente aberta ou à vontade para falar num ambiente onde tem os homens, por exemplo, né? Porque é um ambiente Sim. onde a gente está mais ali propício, porque fala assim, ó, elas vão me entender se eu falar alguma coisa aqui, né? Elas Sim. vão entender o que eu estou passando. Então, é um ambiente onde eu acho que é muito benéfico para a gente poder desabafar, para a gente poder se conectar, para a gente poder viver o nosso momento. Sim. Eu acho legal essas iniciativas, tanto é que nós apoiamos, né? Não só o sempre. Autêntica, como o Mulheres Fortes e Corajosas, da Ivana também. Já me pediram, né? Saulo, por que não faz um grupo do Expandir só para mulheres? Eu disse que, na minha visão, o intuito do Expandir, ele vai além. Não é sobre isso. Porque o momento do Expandir é geração de negócios em geral. E aí eu não vejo por que a gente ter essa segregação, tanto é que os grupos são mistos. Porém, eu entendo e acho muito legítimo movimentos, né, que seja só para mulheres e que seja só para homens também, se for vir o caso, né? O pessoal já tá falando aqui que vai montar o hotel, eu brinquei aqui, né? Que é uma brincadeira recorrente aqui e é muito legal ouvir isso. Eu acho que, né, eu vejo os meninos brincando aqui, mas acaba sendo uma validação do trabalho que você tá fazendo lá fora. Né? Como eu falei, a gente apoia muito esses movimentos, tanto o Autêntica quanto Mulheres Fortes e Corajosas, que é o de Ivana também, por Sim. entender a legitimidade desse movimento, como você mesmo falou. Tem coisa que a mulher não vai falar num ambiente que, né, não tá só vocês. Sim, com certeza. E tá tudo ok. Com certeza. Até porque não vai ter a mesma conotação. Exatamente. É um ambiente onde a gente precisa, né? A gente precisa ter esse espaço para nós. Sim. Né? Então. E a gente começou esse episódio aqui falando sobre empreendedorismo feminino. Né? Eu tenho uma mãe empreendedora, né? Maravilhosa, é um exemplo, aliás, né? Ela, com certeza, é um exemplo para mim também, né? Foi um exemplo, é um exemplo, né? E assim, o empreendedorismo feminino não para de crescer e ganhar relevância. Quais tendências você enxerga para os próximos anos aí, próximos meses e anos, né? E como a Autêntica planeja continuar apoiando as mulheres nesses novos desafios?
Saulo, é até engraçado você falar, porque nos últimos eventos que teve, assim, eventos importantes que teve agora sobre marketing, sobre inovação, sobre empreendedorismo no Brasil, foi falado muito sobre produtos e serviços para mulheres. Né, que é uma tendência gigante. As mulheres estão buscando, sim, um desenvolvimento diferenciado para elas. E aí eu acho que casa muito com a tendência do ser humano mesmo, né? Também vem se falando sobre a necessidade de se conhecer, do desenvolvimento pessoal, para você conseguir conquistar um espaço, né? Então, assim, o marketing, os últimos eventos de marketing, eles vêm falando muito sobre isso, sobre a essência, né? Então, quem está se mostrando como verdadeiramente está conseguindo um espaço diferenciado no Instagram, no mundo digital, nos negócios, porque ninguém quer ver mais uma pessoa que é um personagem. Ninguém aguenta mais ver um personagem. E acho que o mundo digital trouxe um pouco isso. Mas hoje as pessoas estão sentindo a necessidade de conhecer as pessoas, os erros delas, o que está acontecendo de verdade na vida dela. Então, acho que isso não é só com as mulheres, né? Não. Mas as mulheres, elas tomaram mais essa iniciativa de entender. Eu preciso me conhecer, eu preciso me aceitar, eu preciso entender e aceitar que eu não acerto sempre, que eu tenho vulnerabilidades e que elas podem ser ao meu favor. Né? Então, acho que tudo isso fomenta um espaço para a mulher, de que ela está em busca disso cada vez mais. Eu acho que esse próximo ano de 2025, isso vai ficar mais latente. Né? A vulnerabilidade das pessoas, a vulnerabilidade das mulheres e como isso pode conectar. Então, realmente assim, eu acho que o Authentic, ele tá vindo muito forte com diversos produtos, não é só com as mentorias e os eventos de networking. Massa. A gente tá vindo com a gente tá com uma ideia muito que a gente fez um evento esse ano, foi a primeira vez que a gente fez um evento que a gente chamou de vivência, para a mulher viver algumas coisas. Massa. Então, foi um evento ali que levou meio período, onde ela sentiu muitas das coisas que tem na mentoria. E a gente quer fazer mais dessas vivências no próximo ano. Isso é legal. Então, assim, para realmente, pra gente virar chavinhas na cabeça das mulheres, fazê-las entenderem a fundo o que elas querem, para correr atrás exatamente e investir o seu tempo no que realmente faz sentido, né? Eu falo muito que é sobre o posicionamento, né? É muito sobre atitude, você se entender, etc., e agir, e o direcionamento. Então, esse direcionamento a gente quer dar, e ajudar elas a descobrirem essa essência. Sim. Agora a gente já falou bastante do Autêntica, né? Mas o seu trabalho de posicionamento, como uma pessoa pode se destacar seus diferenciais e criar esse posicionamento mais claro e se destacar, né, no meio ali, no mercado, como você falou, às vezes no mercado digital, às vezes uma ampla concorrência, digamos assim, que é o mercado, né? Como é que esses profissionais podem utilizar o posicionamento? Então, veja só como tudo está interligado, né? Tá. É até um pouco do que a gente estava falando. O primeiro passo para a gente conseguir esse posicionamento é você se conhecer. Então, quando você começa a entender todos os seus pontos fortes, todas as suas vulnerabilidades, quem você realmente é, quais são as suas qualidades, você consegue entender como mostrar isso para as pessoas. Então, aí você vai para a parte estratégica, né? Então, primeiro eu vou me entender. Então, é muito simples você entender assim, ó, quer ver? As pessoas às vezes me perguntam, qual que é a melhor forma de eu me conhecer, Gabi? Olha a sua história. Né? Pega os marcos da sua história. Faz esse exercício. Pega ali e lista o que vier na sua cabeça primeiro. Quais são os 5 marcos principais da sua vida? Escreve. Depois você coloca lá que qualidades que você teve em cada marco desse. Essa pessoa é você. Aí, muitas vezes, tem muitas pessoas que descobrem... Dica aqui nesse podcast, viu? Essa Vamos lá, coloca aí papel e caneta, né, na mão. Bota lá os 5 marcos da sua vida. Da sua vida. Conta mais, Gabi. Conta mais, que eu gostei. Dentro desses marcos, você vai descobrir qual foi a sua qualidade. Porque aí, quando você pensa assim, ó, numa situação... Eu tive essa situação na minha vida que foi um marco. Lembra de uma cena específica, como se você estivesse assistindo um episódio de um seriado. Lembra de uma cena específica dessa situação. Qual foi a sua qualidade nessa situação? Essa qualidade é quem você é. Aí muitas pessoas que fazem esse tipo de exercício, elas olham e falam assim, cara, eu sou essa pessoa, e eu tô buscando ser essa pessoa, mas eu já sou essa pessoa. Porque ela faz parte da minha história, ó.
Então eu sou essa pessoa. Aí depois que você descobre isso, você entende como é que eu vou mostrar isso de forma estratégica. Como é que eu vou mostrar isso no Instagram? Como é que eu vou mostrar isso no momento de venda com o cliente? Como é que eu vou mostrar isso quando eu mostrar os resultados dos meus serviços, dos meus produtos? Né? Então, como é que eu vou mostrar nos depoimentos das pessoas? Então, você vai começando a desenhar quem você realmente é. Esse é o primeiro passo. E aí, esse como mostrar tudo isso tem muito a ver também com técnicas de comunicação. Aí sim você vai para o externo, mas você só consegue ir para o externo quando primeiro você vai para o interno. Depois você passa para o externo. Esse é o posicionamento, porque posicionamento, Saulo, nada mais é do que você gerar respeito pelas pessoas, com as pessoas. As pessoas, você só consegue posicionamento quando as pessoas te respeitam. Elas só te respeitam quando elas te conhecem e criam conexão com você. Perfeito. E agora vem a pergunta, né? Se preparem aí. Quando você falou, quando as pessoas te respeitam, ou seja, te veem como uma autoridade. Exatamente. Qual é a relação entre autoridade, credibilidade e vendas? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque assim, ó, quando eu consigo essa autoridade que eu falo, olha como tudo a gente chega no respeito, né? A gente só consegue autoridade quando as pessoas nos respeitam. Perfeito. E isso gera credibilidade, quando você tem respeito das pessoas. Quem que você respeita? Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que cumpre com a palavra dela, uma pessoa que tem congruência. O que ela fala, o que ela faz, está alinhado. Então, isso só consegue aí a partir disso, você consegue uma credibilidade com as pessoas. Aí você consegue a autoridade. E quando eu falo nessa autoridade, muitas vezes eu falo assim, ó, autoridade sustentável, né? Sim. Porque hoje se fala muito em posicionamento, em autoridade, mas pode ser algo que você conseguiu ali de forma rápida, né? Ah, eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu consegui, assim, uma grande coisa, eu fiz um negócio onde as pessoas estão admirando, mas aquilo pode não ser sustentável. Como que não vai ser sustentável? Se não for a realidade. Sim. Se você colocar um personagem, você não vai conseguir isso. E aí, quando você consegue isso, ter essa autoridade... Eu tava falando aqui, né, a gente teve aqui com o André Major um episódio, e ele falou muito dos arquétipos, né? E aí a gente tava conversando, não sei se foi com o próprio André Major, eu acho que foi outra pessoa que tava falando, sobre a importância desses arquétipos, quando você quer mostrar ali na fotografia e tal. Mas esse arquétipo, ele não pode ser algo montado para você. Tem que ser o que você de fato é. Exatamente. Porque justamente isso que você está falando. Se você pega um arquétipo que você acha interessante e você quer ir nessa direção, mas você não lhe representa, não adiantou de nada. Exatamente. Aí você vai criar um personagem. Cria um personagem. E isso é cansativo. Ninguém aguenta fazer isso por muito tempo. Né? Eu estava até brincando outro dia, eu estava numa palestra e eu estava falando sobre isso. Que eu conheci uma blogueira, né, muito famosa e tinha não sei quantos mil seguidores e tal. E aí, quando eu fui fazer... E eu adorava, assim, seguir ela, né? E quando eu fui fazer uma reunião com ela era outra pessoa na reunião. Né? Por quê? Porque você cria uma pessoa no mundo ali, né, atrás da câmera, que não tá, né, sem ninguém ali, e depois você não consegue sustentar essa pessoa offline. A pergunta, surpreendeu ou se decepcionou? Não, decepcionei não precisa responder. Demais. Tô falando 9, então posso falar. Decepcionei demais. Você já deve se reunir com várias blogueiras, então ninguém vai saber. Assim, então ninguém vai saber. Então a questão é assim, né? E aí, então, quando a gente consegue esse respeito das pessoas, essa admiração das pessoas, essa autoridade, naturalmente você vende mais. A venda, o que a gente tem que entender? Que venda é uma consequência. Você tem que ser intencional, você tem que ser estratégico, mas ela vai acontecer de forma natural. Isso é importante que você falou. Tem gente que acha que venda você tem que forçar, tem que insistir. Eu acho também, eu concordo com isso. Venda tem que ser natural. Eu tenho que vender o que o outro precisa. E não o que eu quero que ele compre. Exatamente, exatamente. E aí, Gabi, que estratégia você recomenda para os empreendedores que querem fortalecer sua imagem e, nesse caso, né, em contrapartida, converter ainda mais clientes? O que é que você recomenda para... Cara, o primeiro passo seria investir em desenvolvimento pessoal, né? Tem vários tipos, vários cursos, vários eventos para desenvolvimento pessoal. E eu acho que essa é uma grande questão, né? Mas não adianta você descobrir quem você é, você fazer um desenvolvimento pessoal e descobrir coisas, né?
Só que você não usar isso de forma estratégica para um resultado. Então, tudo que você for fazer, você precisa entender que resultado que eu quero com isso. E aí, por isso, você precisa entender que ferramentas que vão me auxiliar, que técnicas que vão me auxiliar a mostrar isso para as pessoas. Como é que eu posso usar isso ao meu favor? Então, se eu descobrir algumas qualidades, se eu descubro alguns pontos fortes, como que isso está alinhado com quem eu quero ser e onde eu quero chegar? Então, ter clareza sobre o que você quer, sobre onde você quer chegar e descobrir mais sobre si mesmo vai alinhar o caminho para você chegar lá e construir a sua imagem. Top. Vamos aprofundar mais? Bora. Você falou de ferramentas. Quais ferramentas e métricas o empreendedor deve acompanhar para avaliar se o posicionamento adotado está realmente impulsionando suas vendas? Cara, primeiro é conversão de vendas, né? Eu acho que você entender. Porque assim, ó, a gente fala muito sobre a qualidade da venda, mas a gente precisa entender também sobre quantidade, né? Então, assim, como que está a minha conversão de vendas? E isso está muito alinhado ao seu posicionamento. Porque assim, se eu estou com pessoas que são quentes, digamos assim, né? Aí, só para explicar assim para quem não entende, né? Quando a gente fala de quentes, existem as pessoas frias e as pessoas quentes. Pessoas frias é quando você não tem tanto contato, né? Então são pessoas que você não viu, que você não falou, geralmente na internet, né? Todo mundo ali tá frio, né? Então, naturalmente, quando você não sabe a sua conversão, uma conversão universal é 10%. Então, se eu falo com 10 pessoas frias, a minha conversão, uma vai vender, eu vou conseguir vender para ela. Essa é a conversão universal. Se eu tenho um lead quente, por exemplo, uma pessoa quente, o que é quente? Eu já tenho um relacionamento com ela. Então, se eu falar com pessoas que estão mais quentes, eu conheço mais, eu tenho relacionamento, a conversão pode chegar de 30% a 50%. Então, ou seja, aí se eu falar com 10 pessoas, eu vou vender para 3, 5. Então, aí eu começo a gerenciar melhor o meu tempo nesse sentido. Sim. Então, isso está muito relacionado ao posicionamento. Como é que está a minha conversão? Porque aí as pessoas estão me entendendo meu posicionamento, e eu estou falando com as pessoas que são quentes. Quem são as pessoas quentes? As pessoas é o público que está direcionado, que confia e que precisa do meu produto ou serviço. Sim. Então, eu preciso analisar isso. Quem precisa? É o que muitos falam de remarketing, né? Eu estou atingindo o público certo? Perfeito. Né? Então, aí já é uma métrica que eu vou conseguir entender o meu posicionamento. Na verdade, assim, não é que isso seja remarketing, mas isso que você falou tá dentro do remarketing. Né? Quer dizer, o remarketing tá dentro disso que você falou, desculpe, voltando. Porque quando você, muitas vezes, vai para o seu cliente, que são essas pessoas que já tá quente, né? Você consegue converter mais e melhor. Exatamente. E as pessoas não utilizam esse canal, né? Só que as pessoas que são quentes, ela tem que ter duas vertentes, né? Que são o relacionamento que elas têm com você, o nível de relacionamento, porque elas já são pessoas que confiam, e se elas precisam do seu produto ou serviço. Sim. Mas, Gabi, eu acho assim, tá, eu sei que tem todo tipo de pessoas, todo tipo de profissionais, mas Saulo, eu não consigo vender uma coisa para uma pessoa com a qual não está precisando. Isso na minha vida foi assim, né? Eu já trabalhei com vendas, né? Eu tenho um caso, inclusive, mais emblemático assim dentro dessa carreira, que foi uma vez eu cheguei numa pessoa para vender um produto, tinha vários produtos, várias cores, e ali vamos supor que ela escolheu um modelo e uma cor, que cara, eu tinha passado por dezenas, centenas talvez de empresas, e ninguém tinha comprado aquela cor, ela escolheu. E tinha um outro modelo que assim, cara, todo mundo comprava esse modelo, e nessa cor inclusive. Aí eu, por estratégia, eu deixei aquilo pro final. Ela foi, eu fui tirando o pedido ali. Quando chegou nesse modelo específico, eu falei pra ela, eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser comprar, eu vou te vender. Mas até agora eu passei por várias empresas, ninguém me comprou esse produto. Se você me perguntar, eu prefiro que você nem compre. Porque eu não tô aqui para te vender e você ficar na prateleira e... Eu quero que você se lembre de mim, dos produtos que eu te vendi, foram todos embora. Você conseguiu vender todos. Eu não quero que você lembre de mim, da pessoa que te vendeu um produto e ficou aí na sua prateleira. Agora, em contrapartida, esse modelo aqui, as pessoas não só compram nessa cor, mas em outras cores também, e sempre vendem. O meu pedido aumentou aí, fácil, 20%, 25%,
talvez até 30%. Não lembro assim porque tem muito tempo, mas eu vendi mais porque eu falei a verdade. Porque vendi o que a pessoa precisava. Perfeito. E o resultado foi tão bom que quando eu ia lá, a primeira pergunta era dizer, o que é que tá vendendo e o que não tá? Eu sentava com ela e dizia, ó, isso aqui, tal, isso aqui, tal. Então, o quê? Credibilidade. Exatamente, porque você foi sincero. Perfeito. Você foi você mesmo. Né? Você não vai vender. Esse é um grande erro da maioria das pessoas, né? Elas querem vender. Só quer vender. Eu não quero entender o que a pessoa precisa. Eu tô preocupado com a venda, com a hora que ela fechar o contrato e fizer o pagamento. Né? Então, eu preciso entender, porque senão eu não vou trazer resultado para a pessoa. Se eu não trouxer resultado, aquilo vai ser só mais uma venda. Eu vou continuar fazendo um monte de sacrifício, porque ela não vai me indicar para ninguém, ela não vai comprar mais de mim. Então, assim, não é isso que a gente quer. Né? Então, por que a venda tem que ser uma consequência? Porque primeiro você precisa passar pelas etapas de um processo de vendas para você entender tudo que a pessoa precisa, para aí sim você vir para um fechamento, que a gente chama, digno de falar exatamente do que ela precisa. E caso ela precise. Né? Eu já fiz vendas, onde eu já cheguei na última etapa e falei assim, cara, eu vou te indicar aqui uma outra pessoa que vai conseguir te ajudar, porque o que você precisa não sou eu. Né? Então, assim... a gente tem que fazer isso. Só que aí eu conquisto o cliente, não a venda. Perfeito. Isso aconteceu já várias vezes comigo e eu conquisto a pessoa, porque eu conquisto o cliente. E às vezes ele não compra naquele momento. É claro. Mas lá na frente... Exatamente. Né, exatamente. Com certeza, quando ele precisar, ele vai retornar. Exatamente. Porque você não tá ali somente para... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ó, a gente falou da Autêntica, vimos agora, né? Viemos falando de posicionamento e agora de venda de fato, né? Vamos falar de vendas. E aí a gente não tem como falar de venda sem falar em negociação. E aí entrega o ouro aqui. Quais técnicas de negociação e fechamento você considera fundamentais para transformar os leads qualificados, né, em clientes efetivos? Mantendo a coerência e o posicionamento, o nosso posicionamento, né? Ótima pergunta. Uma das coisas que eu ouço mais, Saulo, é assim, ai, Gabi, eu apresento tão bem o meu produto. Cara, eu faço uma apresentação fenomenal, cheia de tecnologia, mostro tudo, mostro resultados. Na hora do fechamento, eu não consigo. Eu chego lá e, ó, travo. Né? Muita gente chega, a hora que ela termina de fazer toda a apresentação, chega aquele famoso cri, porque ela não sabe como fazer um fechamento ali, né? Falar, e aí? Gostou? Ou seja, não é um bom vendedor. Porque eu falei para uma pessoa essa semana o seguinte: cavar bem no lugar errado é cavar mal. Então é nesse caso, né? Não, eu faço, mas eu sou muito bom, mas não é. Ou seja, não é, né? Porque aí, às vezes as pessoas identificam, cara, eu sei que eu posso ajudar esse cara, eu sei que o que eu tenho é benéfico para ele. Mas ela fica com vergonha de falar ou de direcionar, e aí fica com aquelas perguntinhas de, e aí, gostou? E aí, o que você acha? E aí, vamos fechar? Fica, né? E aí, gente, eu tenho uma... seguindo o script. Exatamente. Ixi. Então, assim, o maior exemplo que eu posso dar nesse caso é comparar com o médico. Quando a gente vai no médico, você tá com algum tratamento, precisa fazer alguma coisa, tá com alguma dificuldade, tá com alguma doença. Quando você vai, o médico te dá o quê? Uma receita, um caminho para um tratamento, certo? Perfeito. Ele te dá. Você vai questionar o médico? Se você confia nele, se ele tem credibilidade com você vai confiar nele? Você vai perguntar os detalhes. Sim. Máximo. Mas você vai ter que fazer o tratamento. Por quê? Porque ele é autoridade ali no assunto. Então, por que quando a gente vende o nosso produto ou serviço, a gente também não é autoridade? Se eu sou autoridade no que eu estou fazendo ali, no que eu estou passando para a pessoa, eu sei o que é melhor para ela. Eu ia fazer essa pergunta, se isso não estava atrelado à autoconfiança. Com certeza. Com certeza. Então, nesse momento do fechamento, eu preciso... Tá vendo? Por que a autoconfiança tem a ver com o quê? Com olhar para si, né? Olhar para si. É o desenvolvimento pessoal. É o autoconhecimento. Perfeito. Porque aí, nesse momento de fazer o fechamento, é assim, ó, fulano, eu te indico esse aqui, ó. E aí, meu filho, quais formas de pagamento a gente vai fazer? Posso começar dia tal? Vamos organizar os próximos passos. É direcionar para os próximos passos. Você identificou a dor dele ou o desejo dele. Você já sabe o que ele precisa fazer. Você tem a solução. Quebrou as objeções. Você não precisa de mais nada.
As objeções, quando vêm aí, elas têm que nos surpreender ainda. Como assim? Mas eu tô te dando a solução. Você me contou uma dor, tá aqui a solução para você. Sim. Então agora é forma de pagamento, é os próximos passos, é contrato, não tem mais o que questionar. É agir nesse momento como uma autoridade. Eu sou o especialista, não o cara. Que top. Essa é a melhor dica de fechamento. E agora, Gabi, como ajustar o posicionamento e a estratégia de venda de acordo com cada canal de distribuição ou plataforma digital, mantendo a nossa essência? Então, olha só, esse exercício, por exemplo, que eu falo do Marcos, né, de pensar nos marcos da sua vida, Sim. é um dos exercícios que você pode fazer, né, para você entender um pouco desse autoconhecimento. Muitas vezes você descobre ali e cria uma autoconfiança nesses momentos, descobrindo mais sobre si. Porque aí você direciona, como é que eu vou mostrar isso no Instagram? Como é que eu vou mostrar isso numa reunião de negócios? Como é que eu vou ajustar isso quando eu tiver com um cliente numa negociação? Então, dessa forma, eu vou mostrar e vou conseguir vender mais. Então, veja que posicionamento está muito ligado à venda, né? E quando eu falo de venda, não é só vender um produto, vender um serviço, é vender as suas ideias, né? Porque a gente está vendendo o tempo todo. Então, assim, eu não vendo, eu tô lá e eu gerencio uma equipe. Você vende as suas ideias para sua equipe o tempo todo. Você vende eles estarem ali, fazerem as tarefas. Você está se vendendo o tempo todo. Né? Então, veja como vender, negociar, a gente está fazendo isso o tempo todo. Né? Hoje você me ligou, por exemplo, Saulo, e falou assim, que horas que nós vamos combinar a hora aqui, você pode chegar a tal hora lá? Isso é uma negociação. Sim. Você está me vendendo uma ideia de chegar para fazer o podcast em tal horário. Então, isso é uma negociação. Aí, quando a gente fala sobre tudo isso que se fala hoje, poder de persuasão, influenciar as pessoas, branding, tudo isso está ligado ao seu posicionamento. Tudo isso está ligado à venda. E a venda está ligado quando você tem conexão com a pessoa. É isso. Que top, velho. Tem aí, várias dicas. Já consegue vender melhor? Pois é. Quem tá nesse episódio aqui, com certeza saiu com a aula, né? Daqui de como vender mais e melhor. Uma coisa a gente já falou, né? Sobre remarketing, sobre algumas coisas, mas além de aumentar o volume de vendas com posicionamento estratégico, como posicionamento estratégico pode ajudar a elevar o ticket médio. Isso é bom, pergunta boa. E o valor do ciclo de vida do cliente, ou seja, o LTV, né? Ótima pergunta. E aí? Como é que o posicionamento ele ajuda nessas duas vertentes, né? Perfeito. Para quem não sabe aqui, vamos explicar, né? Ticket médio Show. É o valor do produto, né? Você aumentar esse ticket, né? Do cliente chega na sua loja, ele comprar mais ou por um valor maior, né? E o LTV é o tempo que o cliente passa ali como seu cliente, né? Rentabilizando sua empresa. Quantas vezes ele volta, o quanto ele vai comprando. Isso é o LTV. Saulo, vou contar uma historinha aqui para você rápida aqui, que vocês vão entender exatamente o que eu quero falar. Tá. Quando eu acho que eu tinha 16 anos, se eu não me engano, 16, 17 anos, eu entrei para trabalhar numa loja de roupas, numa boutique. Vendia Kipling, vendia Melissa, né? E eu era menor aprendiz nessa loja. Tá. E aí, isso foi pouquíssimos anos atrás, né? E aí... Tá certo. E aí... Lá em Botucatu, histórias de Botucatu. Histórias de Botucatu, uma boutique. Olha, era um babado essa loja, viu? E né, eu era uma adolescente, 16 anos eu entrei para trabalhar. E aí, o que acontecia? A gente vendia grandes marcas, né? Então, vendia Melissa, vendia Kipling, vendia grandes marcas na boutique. E aí, eu tinha uma cliente que ela ia lá de meses em meses. Ela chegava lá na loja, né? Era uma advogada, linda, maravilhosa, eu admirava ela. Ela chegava, era minha cliente. Ela ia lá de mais ou menos de 2 ou em 3 meses, ela aparecia. Ela chegava, ela não provava nenhuma roupa. Ela falava, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Pegava tudo, colocava no caixa e levava. Pra mim, era a melhor cliente que eu tinha. Ela não ocupava muito meu tempo, não tinha que convencer ela de nada, ela era maravilhosa. E aí eu olhei e falei, cara, essa cliente é boa. Era geralmente a que ela comprava muito bem das minhas clientes. E aí eu comecei a anotar as roupas que ela comprava, as roupas que ela gostava, o estilo dela. E aí um dia eu cheguei pra minha chefe e falei assim, o que você acha? Olha como na época não tinha isso. De eu fazer uma mala pra ela e levar só com as roupas do estilo dela pra ela ver lá no escritório dela.
Peraí, Gabi, peraí. Você tá me dizendo que você foi a inventora... Hein, Jacilca? Ela inventou, Jacilca. Não, brincadeira. Não inventei. Já se faziam algumas peças, as pessoas já faziam isso, mas não era comum, não era comum. como era Hoje é muito né? comum isso. Hoje né? é comum, principalmente depois da pandemia, né? Muitas lojas começaram a fazer isso. Sim. Mas eu pensei, cara, essa mulher não tem tanto tempo. Se eu ligar pra ela, ela vai aparecer quando ela quer. Sim. Eu vou fazer uma mala só pra ela. E aí a minha chefe falou assim, tá bom, só que ela não pode ficar muito tempo com as roupas, porque senão as roupas vão ficar muito tempo fora, né? E aí eu levei essa mala pra ela. Cara, ela comprou 5 vezes mais do que ela estava acostumada a comprar. Nossa. Porque tinha as roupas que ela gostava. O que eu quero dizer com isso? E mais tempo também pra provar, né? Ela nem provava na loja. Tranquilo, ela não tá vendo tudo, ela tá vendo o que é bom para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você entende o seu cliente, quando você conhece o seu cliente, você consegue aumentar o ticket médio, deixar ele mais tempo com você, criar uma fidelidade dele com você. Então, entender quem ele é, o que ele gosta, o que ele faz, tudo, isso faz diferença. E resumindo, entender o que ele é relacionamento. Criar relacionamento com ele. Então, o ponto-chave de tudo, né? De tudo que a gente conversou aqui é relacionamento. Criar relacionamento. É isso que a gente tem que fazer. Né, é investir tempo nisso. E aí muita gente acha assim, mas vou ficar fazendo essas coisinhas, vou ficar de um por um, vou ficar... Isso dá trabalho, isso leva um tempo, mas dá um resultado muito maior. Você vai ter menos esforço, com menos pessoas, para ter mais resultados. Eu acho que o maior problema do empresário hoje, ou um dos maiores, né? Não vou falar o maior, que talvez não seja para todo mundo, mas é ele não entender onde ele está. Dentro da empresa dele, dentro e muitas vezes, a gente vê isso aqui, né? Do empresário tá muito no operacional. E o cara que tá no operacional, ele tem essa visão. Não, mas isso dá muito trabalho. Não, isso é perda de tempo. Vim pro network. Isso é um luxo. Porque você tá no operacional. Se você tá pensando assim, você não consegue tirar 2 semanas, ou 2 horas da sua semana, para vir, né, tomar um café da manhã com outros empresários, aprender. Você que é empresário, ir lá no Autêntica, uma noite maravilhosa, para se conectar com pessoas. Se você acha que isso é um problema para você, é porque você tá muito no operacional. Você tá ocupando um lugar que você não devia estar. Você é uma pessoa que é muito cara para estar fazendo o que você tá fazendo. Exatamente. Você podia contratar alguém para fazer. E aí, quando ela vai, né? Porque é operacional, tático, que é a gerência, e o estratégico. Exato. O empresário, ele tem que estar no estratégico. Quem está no estratégico tem tempo para pensar na estratégia, em fazer tudo isso. O nome já diz. Então, eu vejo por isso que eu falei, talvez o maior problema dos empresários é não entender isso. Eu falei em algum podcast também aqui sobre isso. Pior do que isso. Tem muitos empresários que às vezes até conseguem enxergar e entender que ele deve contratar. Mas ele vai contratar quando as coisas melhorarem. E na verdade é o inverso. Exato. Você contrata para que as coisas melhorem. Exatamente. Às vezes você tem que cortar da própria pele ali. Vou reduzir isso aqui, vou deixar de fazer isso, mas eu vou contratar porque... E obviamente ter clareza, né, do que você está fazendo. Ter clareza porque eu vou chegar nesse ponto aqui. A gente tem muita mania, acho que principalmente os brasileiros, né, Saulo, tem muita mania de pensar só no hoje, né? E aí, tô com muita demanda, tá dando certo, então preciso focar aqui, aí vai focar no operacional, esquece do resto. Só que se você não fomentar esse lado aqui do relacionamento, de conhecer novas pessoas, de fazer comercial e tal. Gente, o comercial é a parte principal da empresa. Perfeito. Né? E aí, se o comercial é a parte principal da empresa, eu preciso investir tempo no meu comercial. Se eu preciso investir tempo no meu comercial, qual é a melhor tática, a melhor canal para eu fazer isso? Né? Eu acho que o Expandir, ele dá isso muito de mão beijada pra gente fazer. Sim. Né? Você não tem que sentar e ficar pensando em quem que eu vou prospectar. Tá aqui, cara. Tá aqui. Você vai fazer relacionamento, você vai pegar, né? Você vai prospectar a rede de contatos das pessoas que estão aqui. Você vai receber o telefonema e dizendo, ligue pra fulano e tal, desse jeito. Acabou. Então pronto, né? Tá muito pronto, exatamente. E você cultivar isso, pô. Que preço. É isso que eu falo aqui. Eu digo, vem cá, você tirar 2 horas da semana.
Bota na balança aí. Vou doar 2 horas da minha semana para estar aqui. E ter mais clientes. O que é que você acha sobre isso? Se isso for um problema para você, beleza, você não precisa estar aqui. Mas se isso for importante para você, é aqui que você tem que estar. Exatamente. Gabi? Exatamente. Para o negócio durar, né? Ser duradouro, né? Sim. Seu negócio ser Sim. duradouro. E como você falou, o operacional, o comercial da sua empresa é talvez o setor que mais você tenha que olhar, estar fazendo. E às vezes você coloca uma pessoa para fazer isso. Exatamente. Né? Ou Deixa na seja, mão. que não vai atender o cliente igual você atende. Beleza, eu concordo. Você não precisa estar lá vendendo. Uhum. O primeiro contato não é você que tem que fazer, né? Mas clientes mais importantes, clientes que deixam um valor maior, que já tem mais Uhum. tempo, criar esse relacionamento extremamente importante, Com certeza. né? É extremamente importante. O cliente que tá ali com você que já faz um tempo, cara, é relacionamento. O que faz esse cara não te deixar? E se a resposta for preço, você tá, meu amigo, com um problema na mão, porque quando aparecer alguém que tenha o preço, né, acabou. Você tá ferrado. Você não gerou valor nenhum para esse cara. Exatamente. Mas, Gabi, ó, estamos aqui chegando ao final, né, do... Antes, né, que eu faça a última pergunta. Deixa os seus contatos aqui, o pessoal entrar em contato. Quem quer participar do Autêntica, ó, recomendo, mulheres, recomendo, vai lá no Autêntica, tá? Para quem quer e precisa melhorar, né, ou melhorar as vendas da sua empresa, seja você ou sua equipe, você também faz treinamento de equipes, né? Sim, treinamento de equipes. Não só o treinamento, como você faz todo um acompanhamento, monta os processos lá dentro da empresa, não é isso, Gabi? Exatamente. A gente acabou não falando Deu sobre tempo de isso. entrar em tudo. Porque é muita coisa, né? Então, assim, mas você monta todos os processos, todas as KPIs que você deve identificar e saber, né, se tá bem, se não tá, né, o que deve mudar ou melhorar, enfim. Exato. Então, para quem tá precisando, deixa seus contatos, já sei o que vai colocar aqui. Pronto. Para mulheres, a Autêntica tem um Instagram que chama Autêntica Só Mulheres, né? Esse é o Instagram do Autêntica Só para mulheres. Lá tem Como é que sobre os escreve autêntica? eventos. Tem um H Autêntica no meio mesmo. ali, né? Não, não tem nada de H, Tá, não. É autêntica simples. tá. Autêntica Só Eu Mulheres. tô fazendo a confusão, então. Então é autêntica como se escreve autêntica. Exatamente. Tá. Com autenticidade. Com autenticidade. Perfeito. O meu Instagram, que é Gabi Verpa, com P. E meu WhatsApp também pode falar comigo, que é 79999633429. Toda através desses canais vai achar mais conteúdo, vai achar mais coisas e dá para falar comigo. Show de bola. E aí, para encerrar, quais dicas você daria às empresários, né, que estão nos ouvindo sobre posicionamento de marca, estratégia de vendas e mentoria para impulsionar o crescimento do seu negócio? O que é que você tem aí para oferecer para eles? O que eu tenho de dicas ou o que eu tenho de das dicas e o que você tem para que eles possam... Então, eu acho que ficou muito claro aqui nesse Tá. podcast que precisamos nos desenvolver pessoalmente, nos Perfeito. entendermos, né? Esse é o Tá. primeiro passo, tá? Depois é Essa é a entender... dica. Tá. Agora você vai dizer o produto que você tem. Pronto, show. Vamos. E os produtos que eu tenho são através de mentorias, consultorias, treinamentos e palestras. A gente pode tentar entender exatamente qual a necessidade de cada empresa e de cada empresário, tá? Por que eu falo todos esses formatos? Porque às vezes você precisa só de um direcionamento. Então, encontros eu posso ter com você. Às vezes você precisa que eu treine a sua equipe, né? E treinar, monitorar a equipe, porque não adianta só treinar, né? Preciso monitorar para que tudo se torne um hábito. Então, é implantar processos, implantar KPIs, monitorar esses resultados para que eles se tornem sustentáveis, tá? Então, aí, dependendo de cada necessidade, a gente atua dentro da empresa. E pode ser também com alguns treinamentos específicos. Então, entender a necessidade de cada um. Eu costumo muito tomar um café com as pessoas, entender a necessidade e montar para ela qual que é o cenário ideal para que eu possa ajudar ela dentro de um certo período ali. Que top, Gabi, que top. Gabi, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui.
nesse episódio. Eu que agradeço. Dicas muito valiosas. Com certeza o pessoal vai ter várias ferramentas para trabalhar em 2025, tá? Então, pessoal, fica aqui finalizado esse episódio de hoje, episódio maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque toda quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, sai um novo episódio do Expandcast com vários profissionais para melhorar o seu dia a dia e os seus resultados na sua empresa. Beleza? Fechou? Vamos embora. Aperta aí o dedo.